João 14, 26. Posso ler? Todos já acharam? Então diz assim: mas o Consolador, quem é o Consolador? O Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome. Por que ele fala enviará? Uma coisa futura, porque até então o Espírito Santo não havia sido derramado na terra, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Então, após a glorificação, nós vamos ver em Atos capítulo 2, vem o grande derramamento do Espírito, que é o cumprimento da promessa lá em Joel, onde ele diz que derramaria o Espírito sobre toda a carne. Então vamos ler de novo. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome. Agora preste atenção. Esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Só isso aí. Meus queridos, eu tenho chegado à seguinte conclusão, você também, né? Que se não houver uma ação do Espírito Santo, uma ação dele direta no coração de uma pessoa, numa família, numa nação, então não haverá vida, não haverá compreensão da verdade, não haverá entendimento da palavra de Deus, porque a verdadeira obra de Deus, ela é realizada pelo Espírito Santo. Você pode chegar para uma pessoa, falar do Evangelho, falar, se debater, até se irritar, e essa pessoa não entender nada daquilo que você está falando, levando ela a compreender. Mas você pode falar 2 palavras somente, e achar até que aquilo, mas se houver uma ação do Espírito Santo, então essas 2 palavras somente serão realizadas, ou melhor, haverá uma grande obra no coração deles. Por quê? Porque é o Espírito Santo que realiza a obra de Deus. É o Espírito Santo que abre o entendimento para a gente entender a verdade da palavra de Deus. É Ele que nos ensina, Ele é o verdadeiro mestre, não é? Que usa homens, vasos de barro, como eu, como você. Mas o verdadeiro ensino vem do Espírito Santo, a verdade vem dele. Jesus disse que ele é o Espírito da palavra, é o Espírito da palavra, a vida da palavra. Então ele é que opera, que nos ensina, que faz nos despertar, que faz nos entender as coisas de Deus, né? Vamos correr um pouquinho a palavra de Deus, vamos ali para a primeira carta de Paulo aos Coríntios, onde ele faz uma afirmação maravilhosa a respeito do Espírito Santo. E ele diz, no capítulo 2, no versículo 12, ele fala assim: ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo. Então preste atenção, Paulo está afirmando que o Espírito que nós recebemos não é um Espírito do mundo, não tem nada a ver com o mundo. Então ele diz, ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus. Então, o Espírito que nós já recebemos, que está em nós, não procede do mundo, não é o Espírito do mundo, mas é um Espírito que vem de Deus. Para quê? Para que conheçamos o quê? Conhecer o quê? Porque nós recebemos esse Espírito que vem de Deus. Para que conheçamos o quê? Presta atenção. Para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Então esse Espírito vem sobre nós, é o Espírito Santo. Para que nós conheçamos o quê? O que nos foi dado por Deus gratuitamente. Então é o Espírito Santo que nos leva a conhecer, é Ele que abre o entendimento, que nos leva a ver, a compreender o que por Deus nos foi dado como?
gratuitamente. Então é Ele que abre a coisa para você compreender. E eu tenho percebido que o Evangelho só pode ser compreendido claramente, essa doutrina simples, que é um arroz e feijão, da salvação eterna, só pode ser entendido claramente quando há uma revelação, uma abertura de olhos realizada pelo Espírito Santo, para que conheçamos o que nos foi dado gratuitamente. Então esse Espírito vem para abrir o nosso entendimento, para a gente compreender, entender, ter clareza daquilo que nos foi dado, que já nos foi dado. Não é uma coisa que futura, já foi dado agora, é uma coisa real. Por isso que eu preciso conhecer o Evangelho, saber o que já me foi dado agora, porque existem muitas coisas para esta vida e outras futuras. Nos foi dado gratuitamente. Gratuitamente. Então quero ler aqui, vamos lá, volta para João capítulo 3. Nós vamos ver que tudo o Espírito Santo realiza. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é Deus, é a terceira pessoa da Trindade. Deus se revela na pessoa do Pai, do Filho Jesus Cristo e na pessoa do Espírito Santo. Isto é um único Deus. Essas três manifestações é Deus, é o único Deus verdadeiro que se manifestou no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Então, quando a gente fala do Espírito Santo, nós estamos falando de Deus, da pessoa de Deus, da manifestação de Deus Espírito, né? Então, aqui no capítulo de número 3 de João, naquela conversa sobre o novo nascimento, olha o que ele fala no versículo 6. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido de onde? Do Espírito, com letra maiúscula, é o quê? É Espírito. Então, só pode haver novo nascimento, entenda isso, se houver uma ação direta do Espírito Santo. Isso é ser nascido do Espírito. A pessoa recebe Jesus como único e suficiente Salvador, já foi convencida do pecado pelo Espírito, tem revelação de Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, e o próprio Espírito gera nela uma nova vida, um espírito novo, regenera ela. Isso só pode acontecer por uma ação do Espírito Santo. Por isso nós não temos poder para fazer ninguém nascer de novo. Você pode falar, isso nunca vai acontecer. Mas se o Espírito Santo agir, só Ele que faz uma pessoa nascer de novo, nascer do Espírito. E ser Espírito, é uma ação do Espírito Santo, né? E você está em João capítulo 16, nós lemos o 14, capítulo 16, nós encontramos ali no versículo 13, ele diz assim: quando vier o Espírito da verdade, o Espírito da verdade é o Espírito Santo, Ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Versículo 14, Ele me glorificará, porque há de receber o que é meu e vou-lo há de anunciar. Então ele está dizendo que quando esse Espírito Santo viria, ele nos guiaria a toda a verdade. Então jamais o Espírito Santo vai guiar um filho de Deus na mentira. Jamais o Espírito Santo vai guiar um filho de Deus num caminho tortuoso, num caminho enganoso. Jamais. Ele vai trabalhar e trabalhar até que esse filho esteja sendo guiado na verdade. Então você está aqui na igreja hoje, talvez você tenha começado como eu, no meio pentecostal, que só gritava e pulava. Eu lembro que, vamos buscar o Espírito Santo, eu chutava a parede, Espírito Santo, me reunia com os irmãos, a gente esmurrava o chão, né, aquela coisa toda. Mas o Espírito Santo não é uma emoção, não é um calor, não é arrepio, não é estremecer, não é nada disso. Você olha, a manifestação do Espírito Santo nos homens de Deus tornaram eles inteligentes, pessoas sóbrias,
equilibradas, que falaram a verdade, capacitados a resistir a coisas terríveis, insuportáveis. Todos que foram cheios de Espírito Santo receberam revelação da palavra de Deus. E em todas as manifestações do Espírito Santo, não tem uma que falou, aquele ficou arrepiado, aquele sentiu um calor, aquele que se entortou todo, bateu a cabeça na parede. Não tem uma expressão do Novo Testamento que fala que as pessoas fizeram isso. Mas quando elas ficavam cheias do Espírito Santo, pregavam Jesus Cristo, as pessoas se convertiam. Pedro ficou cheio de Espírito Santo em Atos 2. O que ele pregou? Pregou Jesus Cristo, a morte de Jesus Cristo, a ressurreição de Jesus Cristo. Pregava Jesus Cristo, uma pregação de morte e ressurreição. E aquele povo todo que estava ali foi compungido o coração deles. Pedro não fez nenhum apelo, mas eles vieram e falaram: o que nós devemos fazer? O que nós vamos fazer, irmãos? Trazidos por uma força do Espírito Santo. Vocês estão entendendo isso? Então, Ele nos guiará a toda a verdade. Quem sabe você aqui, talvez não entenderia isso em tempos passados, quando você começou. Mas olha quanto tempo Deus foi trabalhando, e hoje você está tendo uma visão clara do Evangelho. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo, o nascido de Deus, vai ser guiado a toda a verdade. Ele vai ser guiado a toda a verdade. Você pode até ter começado no meio do misticismo evangélico, mas se nasceu de novo, o Espírito Santo vai trabalhar e vai trabalhar, porque a função dele é o quê? Guiar o nascido de Deus, guiar o salvo, o filho, a toda verdade. Então, a sua compreensão hoje pode ser 50%, 70%, 80%, 90% bem diferente do que quando você começou a seguir Jesus Cristo, porque o Espírito nesses anos todos trabalhou e te guiou para você chegar na verdade. Ele nunca vai levar você para o engano, nunca ele vai levar você para uma mentira, nunca ele vai levar você para a falsa doutrina, porque ele vai te guiar a toda a verdade. Você acredita nisso, queridos? Então, agora eu quero fazer uma pergunta para você. Então, quem é que tem o Espírito Santo? Quem é que é o portador do Espírito Santo? Não é? O Espírito Santo vem, ele veio, já está presente. Então, quem é o portador do Espírito Santo? Então, vamos ali, Gálatas capítulo 4, vamos ler um versículo e eu vou trabalhar em cima disso. Porque uma das coisas maravilhosas do Evangelho, que mexe muito comigo, que me sustenta todos os dias, é saber que na nova aliança, Deus vem para dentro de nós na pessoa do Espírito Santo. Nós não estamos desamparados, irmãos. Nós não estamos largados, ainda que a nossa alma fique inquieta, tenha um mundo emocional atrapalhado, distorcido. Contudo, Deus na pessoa do Espírito Santo está dentro de nós. É isso que pessoalmente me sustenta todos os dias, me dá força para enfrentar todas as adversidades da vida. E quando vem aquelas coisas na mente, aquele desânimo que todo mundo sente, dentro de nós tem um Espírito Santo que nos sustenta, nos ampara, nos consola, nos anima. Por isso, o verdadeiro Filho de Deus não vai ficar prostrado, pode dar uma escorregada na fraqueza da carne, mas não vai ficar prostrado na mão do diabo, não vai ficar, meus irmãos, porque ele é santuário do Espírito Santo. Então, Gálatas capítulo 4, tem ali uma coisa interessante, que ele fala, a partir do versículo, é o versículo do número 6, nós vamos ler 4. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos o quê? A adoção de filhos, fôssemos adotados por Deus como filhos. Então, quando se cumpriu a plenitude do tempo, Jesus nasceu, enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido como nós. Jesus nasceu debaixo da lei para fazer o quê? Para resgatar, tirar de debaixo da lei os que estavam debaixo da lei. E ele diz, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos o quê? A adoção de filhos.
E porque sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho que clama, Abba, Pai, de sorte, olha lá, que já não és escravo, porém filho, sendo filho, você também é um herdeiro por Deus. Então, e porque sois filhos, então quando a pessoa crê no Senhor Jesus Cristo, por isso a coisa mais importante na vida de um ser humano é crer em Jesus Cristo, é recebê-lo como único e suficiente Salvador. Você pode chegar para uma pessoa doente e falar assim, ó, Deus te cura, tenha fé em Deus que Deus te cura. Ele pode falar, Deus me cura. E não tem nenhum conhecimento do Evangelho e nenhum conhecimento a respeito do Salvador Jesus Cristo. Você pode falar, ó, tem uma pessoa doente naquela casa, vamos orar por ela. Pode falar, olha, se você crê, você vai ser curado, vou pôr as mãos sobre você e vou expulsar o mal, você crê, creio. Aí você faz tudo isso. Mas ela não tem nenhuma informação do Salvador, nenhuma informação do Evangelho. Alguém veio e falou que se ela tivesse fé para ser curada, ela ia ser, e sai, mas ela não teve nenhuma informação da verdade. Por isso que a coisa mais importante, antes de qualquer oração por enfermo, de prometer que vai solucionar o problema da pessoa, é mostrar Jesus Cristo, falar para a pessoa quem é Jesus Cristo, que Ele é o Salvador, falar a verdade, porque quando a pessoa crê no Senhor Jesus Cristo e recebe como único e suficiente Salvador, o que vai acontecer? É o único meio, meus irmãos, dela ser feita pelo próprio Deus um filho. Vocês estão entendendo? É o único meio dela ser feita. Então, o maior milagre é crer em Jesus Cristo e nascer de novo, porque quando ela crê, ela é feita filha de Deus por adoção. E o que acontece? E porque sois filhos, o que vai acontecer? Deus enviou ao nosso coração o quê? O Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. Então toda pessoa que é filha de Deus, que é nascida de Deus, gerada pelo Espírito Santo, ela é um filho e ela enviou Deus ao coração dela, o Espírito do seu Filho. Quem é o Espírito do seu Filho? É o Espírito Santo. Então, meu irmão, você tem que acreditar nisso, que a cada dia, quando você está dormindo, você está acordado, você está trabalhando, você está até irritado, você está naquele momento de pressão do dia, vem lá uma notícia ruim, você tem um problema que não se resolve, né? Mesmo no meio de tudo isso, a pessoa do Espírito Santo está dentro de você e nunca saiu daí, você acredita ou não? É que nós queremos sensações, nós queremos tomar choque, né? Nós queremos uma coisa que para provar que o Espírito Santo está dentro de nós. Então, se essas coisas não acontecem, nós temos uma dificuldade enorme de crer. Mas aconteça o que for que aconteceu, você pode até ficar desempregado, né? Pode bater o carro, tomara que você não bata o carro e ninguém bate em você, porque às vezes você não bate, alguém vem e bate. Aconteça o que acontecer, o Espírito Santo está dentro de você, porque você é filho. Ele veio para dentro de você. Agora eu preciso descobrir e crer nesta verdade, porque quando eu vou descobrindo isso na palavra e crendo, a coisa se torna real para mim. É a fé, de novo eu falo, fé na Escritura, no que a Escritura diz, que acende a palavra no coração. Você pode estar ali, uma vela ali não ter luz, tem uma vela que se você acender vai ter luz na sua casa, mas se você não riscar lá, bom, você não vai ter o isqueiro, mas pode ter o isqueiro, ou fósforo, se você não chegar lá e acender aquele potencial ali que é a vela que vai produzir luz, aquilo permanece ali, mas não está aceso, falta, né, um fogo chegar ali. Então isso é a fé. Eu tenho que olhar para as Escrituras e crer, não olhar desconfiado, olhar e crer, porque sois filhos, enviou Deus aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai, de sorte que já não é mais escravo, é filho. Então é a fé na Escritura que acende, que torna vivo a verdade da palavra de Deus dentro do meu coração. Muitas vezes nós sentimos coisas tão estranhas e achamos, por que sentimos isso? Mas o Espírito não se ausentou de nós, ele está ali, o tempo todo, acredita nisso ou não? Muitas vezes temos problemas difíceis de enfrentar, a nossa alma fica
inchada com suas preocupações e ansiedades, porque ela é assim mesmo. Mas o Espírito Santo não se ausentou de nós, ele não saiu de nós, né? Agora eu vou falar uma coisa para mexer com vocês. E o marido e a esposa estão tendo uma relação íntima, mas o Espírito Santo não saiu do quarto, ficou ali um pouquinho. Ele continua em nós, ele está em nós o tempo todo. Aceita isso? Sim ou não? Porque o casal é abençoado por Deus, sim ou não? Então muitas vezes nós temos uma impressão, um Espírito Santo que sai, entra, vai e volta, e a mente da pessoa fica confusa com relação à verdade. Mas ele veio para ficar dentro de nós. Você pode até às vezes se descontrolar, cair na alma, se irritar, chutar até o chão. Só não vai falar o palavrão, né? De vez em quando, não sei não, hein? Ô droga! Ainda bem que eu não falo droga, só de vez em quando. O pastor fala isso, fala. Tem hora que me dá um tique nervoso. Queridos, essa figura do pastor, o super-homem, já era. Essa figura do apóstolo, pastor, isso é figura para quem não conhece a carne. Isso é figura para quem se acha alguma coisa, não é? Mas quem entende que esse vaso aqui é só barro e nada mais, que a excelência do poder pertence a Deus, porque o Espírito está em nós, então ele vai, nossa, é uma coisa, é o contrário, cada vez ele se acha mais, né? Ele é filho, é tudo que a palavra de Deus diz, mas aquela arrogância da carne de achar que era alguma coisa, cai por terra, porque aquele que pensa ser alguma coisa não sendo nada, a si mesmo se engana. Vocês estão entendendo? Então ele, oh, que coisa, mas o Espírito Santo está ali, pronto para trabalhar naquilo e trazer aquele equilíbrio, aquela sobriedade. Você aceita isso, queridos? Sim ou não? Então todo aquele que nasceu de novo, que é convertido, ele tem um potencial grande dentro dele, um ser glorioso, que é Deus habitando dentro dele. E ele vai nos guiar a toda a verdade. Ele é o poder que vai nos fortalecer. É ele que vai manter a chama do evangelho acesa. É ele que vai nos dar discernimento contra os falsos profetas, os falsos ensinos. É ele que vai, no decorrer do tempo, trazer clareza sobre as Escrituras e revelar as coisas que nós não compreendíamos da verdade das Escrituras. É ele que está trabalhando na noiva, preparando a noiva para o casamento com Cristo, que é a igreja, preparando ela, tirando toda a mancha, deixando a noiva impecável, pura, para se encontrar com o noivo. É ele que gera a nova vida e vai fazendo com que o corpo de Cristo vá crescendo. É ele que está por trás da pregação do evangelho limpo, verdadeiro. É ele que está por trás de homens que entendem o evangelho e querem pregar o evangelho. Ele não está por trás da exploração, ele não está por trás das falsas revelações, ele não está por trás de nenhum movimento religioso da carne, ainda que pareça que seja muita coisa de Deus. Ele não está por trás disso, porque ele não tem pacto com a mentira, com o engano, meus irmãos, não tem comunhão com essas coisas. Então é ele que está em você e te impulsionando, fazendo você entender, fazendo você permanecer. Você pode pensar assim: não, eu sou crente, né? Eu estou me esforçando, eu estou lutando, eu estou isso, eu estou aquilo. Parece que é você, mas aquele ímpeto, aquilo que vem de dentro, que te impulsiona, não é você. É ele que habita em você, que está ali silenciosamente te impulsionando para você continuar, caminhar, não desistir, lutar, né? É ele que opera em nós o querer. Você está querendo servir a Deus, querendo a verdade. Você pensa que é você que está produzindo essa vontade? É o Espírito que está em você, que está ali te impulsionando, operando esse querer, essa coisa que vem de dentro, te atrai para a igreja, né? É ele que está fazendo tudo isso. Parece que é a tua iniciativa, mas ali por trás teve alguém trabalhando, te ensinando, te empurrando, fazendo com que você tivesse essa motivação e pudesse caminhar, vir à igreja, estudar a palavra e principalmente ouvir e entender o evangelho.
Ele está dentro de todos nós. Acredita nisso, queridos? Mas pastor, eu não sinto certas coisas da palavra de Deus. Mas esse é o problema, não é preciso sentir. Eu só preciso entender e crer. Então você faz assim: Espírito de Deus que habita em mim, abra o meu entendimento para ver certas coisas das Escrituras, né? Mas também você não pode nunca abrir a Bíblia. Você tem que estar no estudo bíblico e também meditando na tua casa na palavra de Deus, estudando a palavra de Deus, né? É uma coisa assim, palavra, você, o Espírito Santo vai trabalhando em tudo, em cima de tudo aquilo. Então tem que ser real isso para você. Eu nunca tive tanta convicção na minha vida como nesses últimos tempos, da convicção da presença do Espírito dentro de mim. Então tem hora que dá vontade de dar uma risada, a gente parece bobo, né? Mas tem hora que eu estou assim naquela luta, aí eu, Espírito Santo, aí dá uma risada assim, glória a Deus, que consolador, que coisa boa, né? E Ele te impulsiona, testifica com você, é isso mesmo, entende isso ou não? Né? É Ele está dentro de nós, porque sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho, que clama, Abba Pai, de sorte, agora olha lá o versículo de número 7, de Gálatas 4, de sorte que já não és escravo. Então, meu irmão, presta atenção, nenhum filho de Deus é escravo, você não é escravo. O que é escravidão? Escravidão é ter um Senhor sobre a sua vida que manda, que te governa. Nós tivemos um Senhor no passado, que era o diabo e o pecado, mas agora nós saímos da escravidão, porque sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho que clamava Pai, de sorte que já não és escravo. Deus não tem filhos em escravidão, Deus não tem filhos dominados pelo diabo, na mão do diabo o tempo todo. Deus não tem filhos na escravidão. Se é filho, foi libertado do poder das trevas, transportado. Hoje eu ouvi uma música, esposa, quem estava cantando aquela música lá? Lembra? Que coisa maravilhosa, Ele nos libertou do império das trevas. Quando eu vi aquilo, Ele está falando a verdade, e nos transportou. Eu falei, canta mais, vamos ver até onde vai. Ele nos libertou, nos transportou. Quanto que eu procuro alguém que cante uma coisa assim? Apareceu. Vou procurar aí em cima para ver se o resto da música está bom, para a gente trazer aqui para cantar, porque essa é a pura verdade. De sorte que já não és escravo, porém filho. Sendo filho, você é o quê? Um herdeiro por Deus, né? Você aceita essas coisas, queridos? Você entende isso? A minha preocupação é que você pode estar olhando para mim e está só olhando assim cansado, a mente rodando, aí não capta essas verdades no seu espírito. Então vamos lá, Paulo fala isso aos Coríntios, vamos lá, primeira carta dele aos Coríntios no capítulo 3, você já deve ter isso tão grifado na sua Bíblia, que aqui nós lemos muito isso. No capítulo 3, e no versículo, deixa eu chegar lá que eu estou em Romanos, versículos 16 e 17, que você conhece bem, ele fala, não sabeis que sois santuário ou templo do Espírito Santo, do Espírito de Deus que está em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Então Paulo faz a pergunta, vocês não sabem isso? Que vocês, Coríntios, uma igreja que fala muito em dons, não tem noção que é a habitação do Espírito. Não sabeis que sois santuário de Deus? Ele compara cada um de nós como um santuário, um lugar de adoração, um lugar de comunhão, um lugar de culto a Deus. Mas ele fala que somos nós. Onde é que a pessoa entra? Ela entra no santuário, ali ela adora a Deus, tem comunhão com Deus. Então, não sabeis que sois, Paulo fala que nós somos um santuário, um lugar da presença de Deus, lugar de adoração, lugar de habitação de Deus. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em quem? Habita em vós. Agora olha lá, se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é o quê? Você vai falar assim, não, eu sagrado, não,
mas é a pura verdade, é o que a palavra de Deus diz. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que é você, é o quê? Sagrado. Você é sagrado para Deus, sagrado. Olha como o Evangelho exalta esse vaso de barro que nada é. Você é sagrado para Deus. Vamos lá, 1 Coríntios capítulo 6, vira algumas páginas aí. Versículo 19 em diante. Ele fala: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois o quê? De vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Agora glorificai a Deus no vosso corpo. Então de novo ele fala: vocês não sabem que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está onde? Que está em vós, e que o qual vós tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, né? Então ele manda glorificar a Deus onde? No nosso corpo. Então ele habita em nós. Agora eu preciso deixar aflorar essa verdade, ser mais real a cada dia para mim. Mais real, é Ele que vai trabalhando de dentro para fora, vai trabalhando no meu espírito, do meu espírito vai alcançando a minha alma, produzindo o fruto do Espírito, e vai alcançando esse corpo do pecado, esse corpo de humilhação, corpo da morte, condenado, esse corpo que vai morrer. É Ele que trabalha de dentro para fora. Então quanto mais consciência eu tiver dele, entende? Então mais profunda será a minha visão da palavra de Deus, mais motivado, mais aceso, com mais ímpeto, com mais clareza eu vou ver as Escrituras, porque Ele impulsiona a gente para isso. Você sabe isso, queridos? Sabe isso? Eu lembro que uma vez eu não sabia ouvir a voz do Espírito Santo, eu estava tão confuso em tantas coisas, há muitos anos atrás. Eu separei um tempo só para ir orar, né? Precisava tomar algumas decisões na minha vida, e minha alma muito agitada, com muitos pensamentos. Tem pessoas que a mente dela é uma metralhadora, porque elas não param o tempo todo, a alma dela o tempo todo, né? E a minha alma assim, inquieta com tantas coisas, inseguro, mesmo sendo crente. Depois que eu passei um tempo lá em oração, quieto, já te contei essa história. Aí depois, quando minha alma se acalmou, comecei a entender a orientação do Espírito Santo, o porquê de tantas coisas. Ficou claro aquele versículo que diz, né, que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito. Ele tem uma voz dele no nosso espírito, é uma testificação. Ele afirma, ele atesta o quê? Que somos filhos de Deus. É Ele que confirma, que deixa claro que nós somos filhos de Deus. E eu comecei a compreender isso, e tudo se tornou mais claro. Aquele fardo, aquele peso, aquela dificuldade, tudo se dissipou, porque aquilo era produto da minha cabeça, da minha alma. Mas o Espírito Santo, quando entendi aquilo ali, tudo começou a mudar, e até o dia de hoje está mudado e mudando, né? Vamos mais alguns textos da palavra de Deus. Efésios capítulo 1, vai para frente. Efésios capítulo 1, aqueles versículos maravilhosos que nós já estudamos e lemos muito. Diz assim no versículo 13 e 14, Efésios 1, 13 e 14, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, olha só, as pessoas ouviram a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Então o que eles ouviram? A palavra da verdade. O que é a palavra da verdade? O evangelho, as boas novas de grande alegria. Então, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, olha lá, tendo nele também crido, no quê? No evangelho. Então o que aconteceu? Fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Então quando eu ouvi a palavra da verdade, o evangelho, quando eu acreditei nas informações do evangelho,
Eu fui selado com o Espírito Santo da promessa. Simultaneamente, quando eu criei em Jesus Cristo, me tornei um santuário, um salvo. Também fui selado com o Espírito Santo da promessa. O selo é uma escritura, ou melhor, uma garantia de Deus, né? Vamos dar 2 exemplos. Você compra uma casa. O que você faz? Vai lá, lavra-se a escritura e você registra. O que prova que a casa é tua, não basta você chegar e falar assim, essa casa é minha. Prova, não tenho nada, né? Qual é a prova de que a casa é tua? Você tem um registro, você tem uma escritura, um registro num cartório de imóveis, tudo bem certinho, que é uma garantia de que a casa te pertence, sim ou não? Se aparecer alguém lá e falar, olha, essa casa é minha, o que você vai fazer? Não adianta você falar, não, é minha, e ficar se debatendo. Você pega, a escritura está aqui, ó, é a prova de que a casa é tua, é ou não é? Então, o Espírito Santo é justamente isso, ele é o selo, é a escritura que prova que nós somos de Deus, que nós somos filhos de Deus. Ele é a garantia, né? E se você vai mandar uma correspondência, o que você põe lá? Um selo, né? A postagem é um selo. Aquele selo, você pode pegar a carta e jogar lá dentro da caixinha do correio. Vão pegar e separar, porque ela não tem o porte pago, não tem o selo. Mas se ela tem o selo é a garantia de que ela vai chegar no local certo. Sim ou não? Então todo crente é selado com o Espírito Santo. Selo com o Espírito Santo não é falar em línguas, como muitos anos nós cremos nisso. Selo do Espírito Santo é a garantia. Todo crente nascido de novo é selado com o Espírito Santo. E o Espírito Santo é a garantia de que ele vai para a glória e que todas as promessas de Deus se cumprem e se cumprirão na vida dele. Então dentro de você tem esse selo. Quando o diabo olha, você não enxerga isso, mas o diabo sabe quem é selado, quem é propriedade de Deus, quem é filho. Ele sabe quem tem o selo do Espírito Santo. E quando ele sabe e enxerga isso, não pode fazer nada com essa pessoa, porque ela é um filho de Deus. Você aceita isso? E o teu caminho é a glória, meu irmão, porque Cristo fez isso por você. Quando o diabo arma aquela coisa toda, é selado com o Espírito Santo. É como se no planeta fosse todo escuro, né? E só algumas luzinhas acesas assim. Então essas luzinhas são os crentes selados com o Espírito Santo, né? Você tem uma garantia dentro de você. Quando Deus olha, Ele sabe que você pertence a Ele. Acredita nisso ou não? Né? Selado, marcado ali com o Espírito Santo dentro de você. Por isso, meu irmão, esse negócio de buscar o Espírito Santo é quem não enxergou que ele é a habitação do Espírito Santo. Você entendeu isso? Buscar o Espírito Santo é sempre estar longe, lá fora. Eu vou buscar ele. Não é verdade? Mas a Bíblia diz claramente na Nova Aliança que ele está dentro de cada um de nós, daquele que creu, daquele que acredita, selado. E depois diz o quê? O qual é o penhor da nossa herança, né? O que é o penhor? Você vai na Caixa Econômica Federal, está precisando de uns reais lá, tem uma joia lá que vale R$1.000. Então a Caixa Econômica fala, o que você tem? Eu tenho uma joia que vale R$1.000. Bom, eu te dou R$700. Como garantia, você vai penhorar essa joia. Caso você não devolva os 700, eu vendo ela e está pago. É a garantia, é o penhor, não é? Então o Espírito Santo é isso, é o penhor de Deus em nós, a garantia de que nós somos dele. A garantia que ele vai nos resgatar desta terra. Ele é a garantia. Aceita isso ou não? Né? Não tem como escapar, é uma segurança interminável, eterna, que o Espírito Santo é o penhor, é a garantia de Deus, de que tudo que ele prometeu vai se cumprir na nossa vida, não pode falhar. Você aceita isso, queridos? Não, eu poderia continuar, mas tem mais 5 minutos, vamos terminar. Fique em pé, vamos cantar. Vem, Rodrigo, rápido.